então? Então beleza, então começamos nosso primeiro Entre Nós. Bate palma, galera. Agora sim, pô. Aí sim, aí tá bonito. Gostou? Dessa vez foi Nossa, essa vez foi legal, bem né? melhor, né, Adri? Melhorou bastante. E hoje eu tô aqui com a Adri pra me ajudar. E aí, pessoal? Oi, Adri. Hã? Oi, Adri. E aí, tudo bom, Matheus? Tudo Como é que bem? foi a semana? Tranquilo? Tudo em paz, né? Tudo tranquilo. Graças a Deus, né? Obrigado pela tua ajuda, porque hoje o negócio não vai ser fácil, hein? Não, hoje o convidado é porreta, como diz os nordestinos. Pô, é isso aí. Hoje estamos aqui com o nosso queridíssimo Marcelo. Viu só? Galera, só para começar, para vocês entenderem, na verdade, qual é o intuito, o conceito do Entre Nós. O Entre Nós é um quadro dos nossos podcasts que a gente quer convidar vocês, da família Confins, a estarem aqui, sentarem aqui conosco. Às vezes vai ser eu, às vezes vai ser a Adri, às vezes vai ser o Davi. Nós vamos estar revezando para estar conversando com vocês e saber mais como que foi esse processo, o testemunho de vocês, como que vocês chegaram até a igreja, o que que aconteceu na vida de vocês. E resolvemos começar com o Marcelo, até porque ele deu uma entrevista agora faz pouco tempo lá. Tá acostumado com o estrelato, né? Isso aí. já tá acostumado com as câmeras. Então, para começar, Marcelo, queremos saber um pouco o que você pode dar de gancho para a gente iniciar aí a entender como que foi esse teu processo de Deus, de Jesus na tua vida. Cara, eu sou o que chamam um cristão de berço, né? Os meus pais eram evangélicos e desde cedo eu tive uma criação com conhecimento bíblico, oração, né? Ia até a igreja. Só que era aquele cristianismo nominal, né? Que a gente... É até cultural no Brasil, né? Sim. A gente se considera uma nação cristã, a gente tem acesso à igreja, à palavra, a toda a informação possível. Mas, às vezes, é uma coisa um pouco distante, né? A gente vive aquilo quase como tradição, né? Como torcer para um time, o que a tua família faz. E isso passa, né, para você que culturalmente, né? E eu fui ter uma experiência real com Cristo mesmo já muito tempo depois, né? Tanto que na adolescência eu lembro que sempre gostei de música e gostava de rock e na igreja que eu frequentava as músicas eram bem paradonas, tecladão e tal. Então eu tinha uma certa dificuldade de me entrosar ali musicalmente. Aí saí pra tocar, virei músico e tal e fiquei aí uns 15, 17 anos fora da igreja. Sim. E aí até que Deus foi lá e falou, é hora de voltar para casa. E o quanto que você acha difícil essa coisa de você começar, de você estar já dentro da igreja desde berço? O quanto... Porque eu, por exemplo, os meus pais não eram de frequentar a igreja e tudo, era mais aquela coisa, vai lá, a gente era luterano, né? Então vai lá, faz o ensino confirmatório, porque depois você vai precisar casar, e aí você precisa ter a confirmação, o certificado lá para poder dizer o sim lá depois, né? Então, e aí eu fico pensando, cara, e quem desde o início sempre frequentou alguma... Como é que é? Cara, na verdade, assim, ó, a gente entra no piloto automático, né? Você passa a até tolerar coisas, porque a religiosidade te faz achar que aquilo, você tem que cumprir uma certa, um protocolo, principalmente diante das pessoas. Você evita ter alguns comportamentos, algumas coisas. E quando você se cansa disso, que você, né, realmente não tem uma vivência, não tem um espírito, né? Você, cara, se rebela e você decide fazer as coisas opostas àquilo, né? Sim. Geralmente na fase da adolescência. Muita gente que eu conheço passou por isso e eu não fui uma exceção. Então, eu quis provar as coisas que, em tese, eu não podia provar, né? E aí a gente acaba se expondo a várias coisas, né? Que o mundo oferece aí e que, assim, são bem convidativas, principalmente quando você é jovem, né? E no meu caso eu fui prolongando isso por um bom tempo. Né? Que Deus me deu bastante tempo para ver que o que eu estava fazendo estava errado, porque foi uma sequência de erros bem grande, né? Sim. Acho que isso é bem comum, né? Eu tive a mesma experiência na adolescência, porque também cresci dentro da igreja, mas eu acho que a conversão ela
eu acho não, ela é individual, né? Então a gente precisa ter um encontro, senão você acaba vendo tanto, poxa, eu tô aqui, e eu acho que quando você tá apenas por estar, você tá vivendo a religião. E aí você só vê os nãos, né? O adolescente, ele só vê, poxa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Cara, eu quero fazer isso, meus amigos estão fazendo isso. E aí as outras coisas começam realmente a brilhar, porque a gente não tem algo enraizado, né? Eu tenho uma característica também particular, assim, que eu sou muito questionador, sabe? Não significa que eu vá ter dificuldade em aceitar alguma coisa, mas eu quero entender o porquê. Sim. Então, por essa demanda, assim, eu sempre tive curiosidade das coisas. As pessoas me diziam, a igreja me dizia, os meus irmãos da igreja, mais conservadores, assim, me diziam que algumas coisas não podia e eu queria entender o porquê e nem sempre tinha as respostas, sabe? Sim. Então, por isso que eu comentei que foi um processo longo, porque eu vejo a minha conversão, ela gradativamente sendo de forma didática, assim, sabe? Deus me ensinou muita coisa e Ele me deixou entender o porquê das coisas, sabe? Não foi, não é uma fé cega, assim, eu acredito porque só por isso, não. Ele me deu a oportunidade de entender as coisas, conhecer as coisas e saber hoje, né? Ter uma experiência suficiente para saber que o que eu vivo e o que eu entendo hoje é de verdade. Muito massa isso. Mas assim, para iniciar esse entendimento de como que Deus foi lá, buscou você e trouxe para dentro da igreja, porque se você já tinha essa ideia, toda essa ideia provavelmente formada, até talvez um pré-conceito, porque você já esteve dentro da igreja. Como que o Marcelo, que já estava no mundão, sai do mundão e vai para dentro da igreja? Como que isso se inicia? O retorno, você diz? O retorno. Cara, olha só, eu sempre tive a consciência da existência de Deus, da onipresença, da onipotência. Sempre entendi o conceito de Deus, só que eu não tinha vivência disso, sabe? Era algo como, por exemplo, você assistir um determinado ator, você ter uma banda, algo distante que para você é próximo porque você consegue acompanhar, mas você não tem uma troca de informações. Né? Não é uma relação bilateral, é só você, entende? Não havia uma vivência, eu não tinha essa experiência. Era algo muito distante para mim. Basicamente você era só de lá para talvez você falando, mas não escutando algo nesse sentido. Eu fazia orações, mas assim, aquela coisa bem cara, eu tô precisando de alguma coisa, eu orava. Tá. Eu tô doente, eu oro. Eu quero adolescência, eu quero que namoro, eu oro. Eu quero depois na vida um pouco mais adulta, eu quero comprar um carro, eu oro. Sabe, era uma coisa, uma dependência assim, meio de, cara, muito longe do que a gente entende que é um relacionamento, né? Era um relacionamento ou de interesse ou de necessidade e que na verdade não existia, era uma coisa meio que psicológica, né? Você busca Deus de uma forma completamente errada, né? E de tantos erros, cara, e de tantas situações, chega um determinado momento, para mim pelo menos, em que, cara, você se questiona a respeito todas as coisas que você procura construir e aonde isso vai te levar, sabe? E assim, a vida que eu optei por levar, que era envolvido com música, com banda e tal, eu tive envolvimento direto com coisas assim que muitas das pessoas têm um contato pequeno ou de leve, moderado, e eu, cara, eu extravasava mesmo, sabe? Festa, bebida, cigarro, droga, então coisas assim que eu me expus demais a coisas onde a maioria das pessoas tem um leve contato e eu fui mais a fundo, sabe? E até acredito que, assim, cara, muito próximo de uma condição irreversível, assim, sabe? E situações complicadas mesmo. Então, eu me lembro de uma situação de estar, assim, finalzinho de noite em casa e fazer uma oração de verdade, sabe? Cara, eu estar de joelhos, assim, eu geralmente falava com Deus dirigindo, assim, mas é aquela coisa, como eu falei, vaga, né? De eu estar em casa e eu me ajoelhar, e eu lembro que quando eu terminei a oração, assim, eu fiz aquilo com tanta vontade, que assim, os meus dedos, a forma que eu apertei, minha mão ficou doendo, meu joelho ficou doendo na posição que eu fiquei no joelho, assim, que foi algo muito de verdade, sabe? E, cara, pra mim foi nítido o que começou a acontecer na minha vida a partir daquele momento, sabe? Que massa. De ter sempre cai no mesmo lugar, né, Matheus? Exato. Sempre é uma oração, que a gente até estava conversando no episódio anterior, que tudo inicia numa oração, cara, é muito legal ver isso, né, show e assim, demais. e às vezes a gente precisa, né, tem o chavão, né, do amor ou pela dor, mas cara, às vezes você precisa, sabe, que algo aconteça de verdade na tua vida. Sim. E
Que a gente vive, às vezes, de forma muito superficial em tudo, né? Sim. A gente fica, às vezes, criando expectativas e que não se cumprem, né? E se frustra com uma situação. Eu imagino você vindo de um contexto da música que com certeza é algo que você sonha, você coloca para você mesmo que você pode alcançar, vai atrás, se aperfeiçoa e quando você tá lá no meio, você começa a ter sonhos. Eu quero chegar, quero estar lá, quero estar com esses caras e tal. E como que era esse momento para você também? Como que era você tá nesse meio, tá aprendendo? Pô, eu sou bom no que eu faço. E às vezes o negócio não acontecia, quando acontecia, como era? O que você pode trazer de... Cara, o que eu entendo disso, e eu acho que foi assim o mais perto que eu tive do possível sucesso ou de alguma projeção assim, em nível nacional e tal, a gente teve um momento em que, através de um amigo meu, a gente teve acesso à galera do Charlie Brown, que é uma banda, se não a maior, uma das maiores do Brasil, né? E a gente teve a oportunidade de estar dentro do camarim deles, tá na lateral ali do palco, um show, por exemplo, do Lupaluna, 16 mil pessoas, os caras aí, tinha bandas internacionais nos corredores, a gente cruzando a Ator Global, galera do video show filmando, a gente tava... Lógico, não era com a gente, mas a gente tava ali, Sim, dava pra entender meio, como né? é que era, sabe? Como que as coisas funcionavam. Cara, houve, assim, uma certa esperança e uma expectativa, até por promessa da parte deles, assim, que, pô, a gente entregou as nossas músicas pra eles, eles iam tentar divulgar e fazer isso funcionar e tal. Só que, cara, olhando hoje, né, friamente pro que aconteceu, uma perda, né, Sim. enorme pra música, assim. Mas, cara, olha o que aconteceu. Chorão morre de overdose, pouco tempo depois, enquanto a gente ainda estava nesse processo. E logo na sequência, o Champião, que era o baixista da banda, se mata, né? Então, cara, não tem como você tá envolvido com aquilo e você não entender, não perceber aonde isso te leva, sabe? Uhum. Beleza, cara, os caras tiveram fama, tiveram glamour, tiveram grana e aproveitaram a vida, mas sabe a forma com que isso termina, né? Então, acho que também é uma questão para se pensar, né? O valor das coisas, né? Sim, com A certeza. brevidade da vida e, parafrasear Salomão aí, tudo é vaidade. Né? Marcelo, desculpa. Não, pode falar. Mas assim, quando eu olho pra você, assim, eu vejo que você é uma pessoa bem... Cara, você se joga, né? Você é um cara que vai mesmo. Você acha que a vida que você teve, o que mais te influenciou, o que te levou, foi essa questão de você ser um cara muito, vamos dizer assim, 880, que vai? Ou foi também uma questão de, cara, tá faltando algo, eu preciso preencher com alguma coisa? O que você acha que influenciou mais, assim, essa tua saída e você realmente se jogar nesse universo? Sem dúvida, a segunda opção, que é a necessidade urgente de algo. A gente procura sempre, eu não sei se isso é inerente do ser humano, mas para mim, assim, é algo que eu percebi muito cedo. É uma busca incessante e doentia por algo que preencha. Normalmente a gente, no meu caso, pelo menos, era prazer. Seja sexual, droga, álcool, cigarro, festa, coisas transitórias, né? Que assim, te traz começa a festa ali na quinta-feira, na quarta-feira, e vai emendando um dia no outro. Só que a hora que para, né, no domingo de manhã, na segunda-feira de manhã, cara, se percebe o tamanho do vazio, né? Te dá uma depressão. Eu, pelo menos, tinha isso, assim. Eu sentia, cara, é inegável. Eu sentia momentos de prazer, assim, de euforia, cara, inexplicáveis. Era muito legal o que eu tava vivendo. Só que a contrapartida disso, quando a gente para, quando você sai do holofote, você desce do palco, termina a festa, a galera vai embora. Cara, é um vazio, assim, inexplicável também, na mesma proporção, na mesma intensidade que você sente os picos bons, a realidade depois, né? Porque esses momentos, eles são um flerte com a alegria, né? Ele traz algo bem, bem rápido, assim, e depois o vazio, o vácuo que fica é enorme, né? Não tem nada que preencha, né? Sim. Na verdade, a gente fica buscando ser feliz o tempo todo. De certa forma, né? Se sentir feliz. Um sentimento de felicidade o tempo todo. Eu acho que isso
acaba que todo mundo passa. Independente qual seja a história da pessoa, seja num nível onde você, como você, né, da música, onde você vai estar subindo num palco, mas até mesmo quando você precisa de algum tipo de atenção, ou você precisa de algum tipo que o pai e a mãe, eles precisam me validar, eles precisam entender que o que eu estou fazendo na escola mesmo seja bom. Eu preciso sentir que eles me olhem e sintam orgulho de mim. Então, em algum nível, todo mundo acho passa, que talvez né? completar de alguma forma, né? Só que acho que alguns cada um é no seu âmbito, eu acho, né? Cada um Exatamente. Eu até me recordo de situações assim, mais ou menos nessa mesma época dessa oração que eu comentei, em que eu decidi parar com coisas que quimicamente alteravam o meu organismo. E, cara, é muito difícil. Porque para quem já fumou, já bebeu, fez uso de alguma coisa, a abstinência, cara, ela te deixa muito irritado, ela te dá uma sensação tanto de depressão quanto de ansiedade, é uma mistura de sensações. Deixa doente também, exatamente. Né? E eu me lembro, cara, assim, eu tenho flashes de momentos assim, sabe? Porque quando vinha essa ansiedade, essa pressão, assim, é automático. Para quem faz uso de álcool, de qualquer tipo de substância, você ir atrás para se acalmar. E eu lembro de orar, cara, sabe? De pedir a presença de Deus dirigindo, assim, a hora que batia aquela. E cara, era automático, sabe? Eu lembro que eu vi na época um videozinho curto, assim, do Pastor Lipão, que eu achei muito estilosão, né? O cara é uma pinta de rapper, assim, tava do lado de uma lagoazinha, tocando um rap de fundo, e ele falou, cara, vem pra igreja do jeito que você tá, cara. Você vai provar da metanoia. Não espera você tá inteiro, você tá bem, você tá resolvido. Vem como você tá, vem moído mesmo aí, deixa Deus te transformar. E era mais ou menos isso, sabe? De saber, de começar a abrir a mente e ser revelado pelo Espírito as coisas, os erros, os pecados, as coisas que me distanciavam, né, da presença de Deus e entender que havia um processo, né? Mas até você chegar nesse entendimento, com certeza foi um caminho árduo, né? Foi bem complicado. E após tudo isso que aconteceu na tua vida, qual foi foi a oração, com certeza, né? Mas após essa oração, como que se sucedeu até você pisar dentro da igreja novamente? Cara, foram surgindo, acho que Deus trabalha, né, cara, de várias formas, assim, foram surgindo convites e situações, né? Até o dia que, cara, doidão lá, virado numa noite pra outra, eu tava sentado no banquinho de igreja, ouvindo uma pregação e ouvindo coisas que, cara, né, fazem todo aquele sentido, assim, que Sim. você percebe que no meio de tantas pessoas que estão ali, é impossível aquilo não ser dito diretamente para você, por alguém que não te conhece, tá, né, falando, mas que aquilo é a tua realidade e que é hora de Voltar pra casa. voltar. Massa, né? E aonde foi? Qual foi a igreja que você... Cara, olha só, tem um histórico grande, assim, os meus pais frequentavam quadrangular. Uhum. Aí, na minha adolescência, eu conheci um pessoal adventista, veio morar próximo da minha casa, e aí me levaram para a igreja. Lá eu me batizei, fiquei uns 7 anos na adventista, mais ou menos. E aí me distanciei total. Aí, esse retorno aí foi na quadrangular também. Eu lembro de ter ido, sei lá, frequentado um mês, assim, a quadrangular. Aí, logo na sequência, eu mudei pro Bola. Fiquei, acho que um ano no Bola de Neve. E aí fui dando uns pulos, assim, de uma igreja para outra, aí, migrando, assim, porque, cara, a gente acaba, quanto mais você se aproxima da palavra, eu acredito que todo lugar, né, a igreja em si, ela é feita por pessoas, né, e você vai sempre encontrar alguma situação ou outra que você às vezes acha inadequado, ou que você não concorda. Aqui tem o Jasso. É verdade. Inclusive pessoas também, né, E aí fui pulando de igreja em igreja, até que por uma situação política, É verdade, eu saí de onde eu estava e vim para Confins. Entendi. Marcelo, assim, a gente sempre fala, né, até o Davi sempre fala nas pregações, que
Porque sempre tem um dia que a gente lembra. Pô, esse dia foi o dia que eu tive um encontro aquela bem marcante. Você falou da tua oração, que você sabe que ali começou. Tem algum outro dia que você fala, cara, esse dia foi um pontapé que mudou uma coisa dentro de mim? Foi. Cara, olha só, eu percebo essas situações quando as minhas chaves viram, sabe? Então, assim, uma coisa assim que é muito marcante para mim, principalmente depois que eu comecei a frequentar a Confins, é as pregações que fazem com que levam a gente a refletir a respeito de hábitos que a gente tem, que são pecados, e às vezes a gente normatiza isso. Sim. Então, assim, cada situação que, por exemplo, eu achava, cara, eu tô dentro da igreja, mas, pô, um final de semana e tal, não tem problema, eu gostava de fumar aquele cigarro black, sabe, de menta. Pô, tô aqui, vou fumar um cigarro. E assim, pô, cara, mas isso não tá me fazendo bem, entende? Aí a consciência começa a ficar pesada. Então, cada uma dessas situações, largar cigarro, decidir ter um relacionamento sério, né? Decidir... Então, cada situação que eu fui abdicando e mudando na minha vida, por influência do Espírito Santo, assim, me tocando, me mostrando que aquilo que eu estava fazendo estava errado, para mim são situações, todas elas foram marcantes. Uma por uma, sabe? E dias específicos, assim, eu tenho... eu não sou muito místico, eu brinco, né? Sim, que eu sou mais pé no chão com as coisas, assim, e busco conhecimento e tudo, mas não sou muito do fogo, né? Do reteté, né? Mas, assim, eu percebo coisas no meu dia a dia, e, cara, que não podem ser coincidências, sabe? Sim. A forma que acontecem, isso me marca bastante, sabe? Então, até eu comentei, acho que agora há pouco, sobre a forma didática, né? Que Deus me toca e me tocou. Então, eu sempre percebo as coisas mudando de forma devagar, mas eu percebo a importância e a relevância de cada um desses passos. Mas eu acho que é isso que é conversão, né? Sim. A gente, é claro que cada um tem a sua experiência, às vezes é uma experiência assim, cara, nossa, aconteceu isso, foi sobrenatural, mas a conversão genuína, ela vem de ouvir a palavra e obedecer. E a gente às vezes esquece disso. A gente fica, pô, tem que acontecer um negócio muito doido. Tem que arrepiar, tem que arrepiar, falar. você tem que cair, você tem que girar, você tem que... Até é engraçado que na igreja que meu marido veio, quando ele era criança, ele disse que eles tinham uma história que contavam pra ele de um batismo do Espírito Santo, que o irmão foi batizado e dele pegou um banco da igreja. Sabe aqueles bancos compridos e saiu no ombro, assim? Aí eles diziam que o cara que tinha que... Cara, se você teve um encontro com Jesus, foi batizado, você tem que sair com o banco nas costas. Só que, na verdade, né, a conversão, ela vem do que ele ouvia a palavra e obedecer, né? E é isso que a gente vê, cara. Igual você tá falando, isso é muito nítido. Cara, eu ouvi, eu obedeci, algo foi mudando internamente e eu fui mudando o caminho. Mas eu acho que Deus tem várias formas de se revelar para cada tipo de pessoa, exatamente. né? Porque eu, por exemplo, como sou alguém que não tem esse lado mais místico, cara, não acontecer, não seria real para mim, entende? Sim. Talvez eu ficasse com o pé atrás, será que isso aqui não é uma coisa, uma criação na minha cabeça, não estou emocionado, entende? Então, a forma racional que eu vejo as coisas acontecendo, pro meu tipo de entendimento, é a melhor forma de enxergar realmente Deus mudando a minha vida. É bem isso. É interessante, porque o que a gente mais acha no contexto da igreja brasileira hoje, igreja evangélica brasileira hoje, é sempre o pessoal mais emocionado, né? E você teve alguma dificuldade para se inserir? Por exemplo, você falou que frequentou a Quadrangular, Bola de Neve, são igrejas mais extrovertidas, vamos colocar assim, gostam mais de pular, dançar, gritar e tal. Para você, como que foi começar a pisar nessas igrejas assim? Cara, eu te confesso que por muitas vezes, e assim, e até isso acaba sendo recorrente, cara, até eventualmente nos dias atuais, se eu ver algumas manifestações, eu te confesso que eu tenho um certo pé atrás, sabe? Cara, chorar, você chora no show do Pink Floyd. Sim. Se arrepiar, você se arrepia com um filme triste, com uma cena, sabe? Então, eu acho que não que o Espírito Santo não faça isso com as pessoas, sabe? Mas eu acho que algumas coisas, eu não vejo como ação, minha visão, né? E respeito quem pensa diferente, mas eu não vejo como uma ação do Espírito, eu vejo como uma reação da pessoa à ação do Espírito, sabe?
Então, não recrimino, não tenho problema nenhum com essas manifestações e com a forma que as pessoas reagem, mas eu não consigo interpretar, sabe? Tipo, às vezes eu vejo algumas pessoas que fazem aquelas coisas de girar e sapatear e tal. Cara, respeito, mas eu não consigo conceber que o Espírito de Deus Altíssimo, Criador de tudo, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento do mundo, faz com que uma pessoa aja de uma forma... Sim. vamos, sei lá, dizer, ridícula, entendeu? Sim, na tua respeito, visão, mas não, da forma como você entende. eu não consigo acreditar que seja isso. Sim. Acredito que ela possa reagir a isso. Sim. A reação física humana dela a essa presença tão poderosa seja reagir daquela maneira, mas não que o Espírito leve a fazer aquilo. Até eu sempre, como eu me converti no Bola de Neve, né? Então a gente sempre teve muito essa ideia na cabeça e cada vez mais ou cada vez menos eu busco por isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba esperando um arrepio, sei lá, qualquer coisa que aconteça, um sinal para você levantar a mão, para você começar a cantar, para você orar, para você mudar coisas que você já deveria ter mudado na tua vida. Cara, eu acho que isso aí isso é uma crítica. Eu acho que é a qualidade das pregações e o quanto as igrejas, os pregadores estão comprometidos com a palavra. Sim. Uma vez que você entende, cara, a mensagem bíblica é ide e fazer discípulos, ensinai. Ou seja, o que é ensinado é aprendido. Então, assim, se você fica só no oba-oba, só na promessa, só naquela liturgia mais rasa, cara, você não vai entender o que Jesus fez por nós. E o nosso lugar e a forma que a gente deve reagir a isso. Então você vai estar sempre precisando de um estímulo. Vai estar sempre precisando que Deus te dê um carro novo para que você glorifique Ele. Que Deus te dê um emprego melhor. Você vai estar sempre dependendo de coisas. E você esquece que a maior graça, que é a salvação em Cristo, cara, é por isso que a gente tem que reverenciar a Deus, que a gente tem que adorar a Deus, que a gente tem que louvar, que a gente tem que se prostrar diante dele e entender a grandeza dele. Não por coisas pequenas. E eu acho que, nesse sentido, isso acontece muito na igreja brasileira. O entendimento de que a maior bênção que você pode ter recebido já foi. Exatamente. Você não tem mais nada a receber. E assim, não que você não possa ter um carro melhor ou uma casa melhor e tal, mas não é esse o enfoque de Deus nas nossas vidas, né? Ele... Exatamente. Eu acredito que uma mudança de vida acontece também, financeiramente também, comportalmente, você consegue um emprego melhor, você está mudando a tua vida, né? Você tem consciência de quem é você, né? Eu acho que o evangelho, quando ele é entendido, além de você entender quem é Deus, você entende quem é você. Sim. Então isso te posiciona de uma forma diferente na sociedade, em todos os lugares em todas as esferas da sociedade você consegue se colocar e entender qual que é o teu papel, né? Sim. Marcelo, uma pergunta que eu queria te fazer, então, eu lembro que quando você veio para cá, quando você veio para Confins, você ainda tocava na noite, ainda tinha tua profissão como músico, né? Não que você não tenha mais, né? Mas aí, nesse processo também, você acabou criando o teu álbum ali, que já é mais voltado para essa questão espiritual, para o Senhor. Como você vê isso hoje? Por exemplo, o cara que está na igreja e continua exercendo a sua profissão como músico, e como foi esse processo para você, sabe? De você mudar, de você reverter, né, o teu caminho nesse sentido. Olha, eu acho essa questão bem complicada, na verdade, porque assim, quando alguém que não tem contato com a igreja, ele se converte, ele é advogado, ele continua mantendo a profissão. Se ele é mecânico, ele continua na profissão. E muitas denominações pressionam para que quando o músico vem para a igreja, ele deixe de ser músico. E às vezes é o que o cara sabe fazer, o ganha-pão dele. É complicado ele, né, dar essa reviravolta profissional e ter que se encontrar em um outro ramo, né? Mas o outro lado disso também, outra questão, é que assim, eu mudei de opinião a respeito disso várias vezes.
por estar exposto a isso, pensei de uma forma, depois pensei de outra, depois voltei. Porque, assim, é uma questão complicada. O que eu acredito hoje, com a experiência que eu tenho e com as situações que eu passei, é que, assim, para você estar lá fora, nesse meio, que, assim, você está exposto ao extremo da festa, ao extremo do álcool, da sexualidade. Sim. Tudo está acontecendo ali, o auge está ali, as pessoas se comportam a semana toda no trabalho para sexta-feira ir para a balada e tocar o terror. Então, é exatamente nesse ambiente onde você está. E se você consegue ser uma pessoa diferente lá dentro, levar uma mensagem, mostrar para as pessoas. Eu lembro que quando eu voltei a tocar, várias pessoas chegaram para mim e falaram: "Pô, mano, mas você não tinha virado crente?" Eu falei: pô, sou crente. Ainda tô. E pode estar aqui, sabe? E assim, no começo foi bem legal isso, sabe? Porque havia um espaço para que eu falasse alguma coisa. Só que, cara, com o tempo eu percebi que eu fui me moldando de novo ao clima, entende? Eu fui me tornando só mais uma pessoa lá no meio, só mais um músico. Eu deixei de fazer uma diferença, sabe? Uhum. Então, para mim, foi o momento em que eu achei que deveria parar. Mas, cara, eu conheço, assim, alguns músicos de bandas, de grupos, de ministérios cristãos bem conhecidos, que tocam com músicos bem conhecidos no meio nacional. Uhum. E, assim, a gente não conhece, né, o íntimo de cada um, mas eu acredito que é possível fazer, sabe? Só que eu acredito que é mais fácil fazer isso quando você está numa escala maior, onde você chega numa casa de shows, né, com um ônibus, com um carro, e você chega, sobe no palco, toca e vai embora. Quando você está na vivência do dia a dia ali, da cidade pequena, onde você tem que chegar, montar o teu equipamento, você fica exposto a todo o ambiente que está ali, sabe? Para mim, pelo menos no meu caso, eu percebi que eu não tinha nada a acrescentar naquele ambiente, sabe? Eu estava mais me parecendo com ele do que... Uhum. Porque eu fiquei pensando assim, quando você diz assim, nesse âmbito maior, mas claro que eu não tenho essa tua vivência, né, não sou dessa área, mas o que a gente conhece de música, você não acha que no âmbito maior não é ainda pior? Porque você vê grandes bandas envolvidas em muitas coisas. Por exemplo, os caras chegam lá no camarim, eles já chamam algumas mulheres, você não acha que um crente no meio disso não ia ser o cara chato? E será que ele ia conseguir ficar num ambiente desse também? Mas olha, isso que você comentou agora, ele não está restrito A música, com certeza. Ao sucesso. Não, mas as bandas grandes. Isso, cara, em qualquer barzinho aí, você viaja com a bandinha daqui para Canoinhas, o músico vai ter isso ali em Canoinhas. Sabe? Vai ter em São Mateus. Qualquer cidadezinha que você vá, você vai ter acesso a mulherada no camarim, a droga, a álcool, a cigarro, a tudo. Então, e assim, aí você se questiona até que ponto é interessante para você estar nesse meio, sabe? Então, para mim, chegou um momento que eu achei que eu realmente não estava fazendo diferença. Fiz diferença por um determinado tempo e percebi que, pelo menos como o círculo era pequeno, eu estava sempre nos mesmos lugares, passei a ser só mais uma pessoa como qualquer outra ali e deixou de ter essa importância, de ter esse espaço para que eu pudesse mostrar algo diferente, né, de quem estava ali. Eu vou te fazer mais uma pergunta, Marcelo, não quero ser tão... Não quero ficar enchendo o teu saco, mas é porque, assim, eu me coloco muito no teu lugar, sabe? Mas é claro que com a minha perspectiva, e isso é interessante, assim, porque eu sou uma pessoa muito sociável. Eu tenho facilidade de me socializar. E eu percebo que o ambiente influencia muito na minha vida. E já aconteceram, né? Cara, eu sou uma pessoa que... Eu tive uma experiência não igual à sua, mas é claro que parecida. Pô, cresci dentro da igreja, olhava as coisas para o mundo, queria ter... Cara, eu queria sentir na pele, eu queria ter experiências. Isso era muito, assim, da minha personalidade. E eu vejo que mesmo depois de tantos anos, isso ainda influencia na minha vida. E isso me deixa triste às vezes, porque às vezes eu tô num lugar, e o Ricardão sabe muito disso, que a gente trabalha junto, que quando eu vejo, eu tô lá no meio da galera, eu fico, cara, o que eu tô fazendo aqui, meu? Eu sou crente, eu não posso, eu tenho que ser diferente. Porque eu sou essa pessoa, às vezes até meio influenciável. Que aí, na hora, eu tô lá no meio, de repente o Espírito Santo vem, cara, esse não é o teu lugar, não foi para isso que eu te chamei. E aí vem aquele arrependimento, aquele constrangimento. Você acha que no meio da música você também sentia isso? Quando você via, você tá lá no meio da galera, tem um fazendo isso, você não sentia aquele talvez, aquele desejo de, pô, eu tô aqui, já que eu tô aqui, vou fazer isso? Não que você fazia, mas sentia esse desejo de
Não tinha isso? Tinha. E, na verdade, assim, pra mim, o pior é que, como antes da minha conversão eu vivia isso de forma muito intensa, eu começava a comparar as situações, entende? Sim. Cara, eu lembro que eu lembro de chegar em palco grande, assim, e eu subi no palco com um litro de uísque na mão. Uhum. Eu abria o litro, colocava em cima do amplificador, eu tomava o litro inteiro de uísque tocando durante o show. Depois eu descia, pra daí conversar com as pessoas e daí pedir um outro drink, alguma coisa e beber mais, sabe? Então, assim, cara, e de repente você tá num ambiente onde tudo é propício a você voltar a fazer isso, entende? Tipo, cara, Deus já me tirou daqui. Será que ou eu tenho um propósito para voltar aqui, ou eu tô, né? Ou eu tô retornando da onde ele me tirou, sabe? Exatamente. E no meu caso, pelo menos, eu me senti dessa forma. Eu falei, cara, foi tão difícil a minha saída daqui, me desligar disso, ver isso como algo do passado, uma natureza que não faz mais parte de mim, e agora eu tô insistindo, tô tentando arrumar argumentos, situações para voltar a estar nesse meio, sabe? Então, ou eu volto para fazer a diferença, como comentei com você, infelizmente eu não estava vendo essa diferença. No começo até vi, mas não consegui ver isso crescer, ou eu saio. Então, optei por sair. Cara, e a música é um negócio muito sobrenatural. Eu tenho assim, essa percepção, cara, a música é um negócio diferenciado, né? Ela te faz sentir coisas, Cara, dependendo da música, você sente uma coisa, dependendo da música, você sente outra coisa, né? E isso é muito, cara, é muito interessante. E eu acho que por isso que Deus se move tanto na música, porque a música, ela é diferenciada, ela tem um poder ali que mexe com você, né? Mexe com a tua alma, né? Ela te leva a um lugar, e eu acho isso muito interessante Com certeza. de analisar. Com certeza. E como que foi esse processo, assim, de, cara, agora eu vou pro outro lado, agora eu vou fazer algo pro Senhor? Então, eu entendi que, assim, se Deus me deu a capacidade de criar canções, melodias, de tocar um instrumento, e se eu conseguisse ser tão bem sucedido, digamos assim, lá fora fazendo isso, onde, cara, é um ambiente mais competitivo, onde existe um grau de excelência maior, você tem que se especializar e tal. Cara, se Deus colocou isso na minha vida, não foi por acaso. Se Ele me fez amar tanto a música, gostar tanto de tocar um instrumento, me sentir tão bem me relacionando com a música, criando e executando canções, eu entendi que o caminho era por aí. Show. Eu não peguei nenhum gancho, mas até entrando nesse assunto da música, do louvor, né? Pra você, aonde que chega o ponto da diferença entre uma música e um louvor? Existe pra você algo? Cara, musicalmente eu acredito que não. Eu acredito que existem muitas músicas ditas seculares que trazem mensagens que podem te edificar e podem até te levar a Deus, cara, porque você vai despertar o teu amor pelo teu cônjuge, pelos teus filhos, vai te levar a admirar coisas da natureza, sabe? Então, acho que isso a beleza disso, a forma com que o dom dado por Deus, usado por essa pessoa que não é uma pessoa convertida, não está dentro de uma igreja, consegue fazer e te tocar. Eu acho isso divino. Né? E da mesma forma eu vejo músicas dentro da igreja, né, de algumas denominações ou alguns ministérios que fazem músicas de uma forma antibíblica, né, trazendo mensagens... Pior do que algumas músicas seculares. Exatamente. Com certeza, eu também penso dessa forma. Com várias mensagens, assim, algumas bem controversas com a Bíblia, sabe? Sim. Então, eu acho que essa linha existe, ela é bem tênue, mas ela existe. Eu fui apresentado alguns anos atrás ao Palavra Antiga. Palavra Antiga. Muito bom, nome Palavra dele? Antiga. Marcos O Almeida. nosso GP lá na casa do Marcelo sempre tava tocando, né, Marcelo? E eu acho interessante porque são músicas para Deus e que ele não precisa estar colocando Jesus e nem Deus propriamente. Em algumas, quando ele faz um show ao vivo até coloca, mas se você escuta gravado, ele não usa, né, nominalmente mesmo a palavra. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Às vezes até é uma forma dele estar conseguindo... Tanto que ele tem bastante abertura fora da bolha igreja mesmo, né? E você já fez algo nesse sentido? Cara, eu busco, na verdade, isso com o MOP. Para quem sabe a minha história e
Eu até, na verdade, queria ser mais sutil. Eu acabo entregando o jogo meio fácil nas letras, assim. Mas uma coisa que eu cuido também é a música... Eu brinco com Tu És, né? Não a música Tu És, mas toda música cristã, a cada 10 músicas cristãs, 11 tem Tu És, né? Então eu procuro fugir dessa linguagem, né? Tu, ti, para ti. Eu procuro desviar disso também, que é uma característica muito grande da música cristã, da música gospel, né? Mas eu acho que o caminho é mais ou menos por aí, sabe? Sim. Pelo menos no meu trabalho eu busco fazer isso. Na verdade, acho que são, assim como a gente falou das outras denominações aí de igreja e tal, eu acho que são outras formas também que existem que vão funcionar também. Às vezes, quando eu coloco lá uma Cassiane, alguma coisa assim, eu faço bem pegado. Eu descobri que existe Cassiane no último É verdade, né? ele não sabia. Não conhecia? Não sabia. Daí tipo, vai ter gente que vai encontrar o seu lugar escutando Cassiane, mas vai ter gente que vai escutar Projeto Sola, por exemplo, que é uma coisa extremamente bíblico, assim, é palavra mesmo, né? Mas, cara, eu te falo que, assim, eu acredito que o grande barato, eu procuro fazer isso de forma também subliminar, assim, não copiar do texto, mas canções que são baseadas na palavra, elas são transformadoras, cara. Você conseguir, no caso do Projeto Sola, eles são muito bons porque eles conseguem trazer a mensagem muito próxima da literalidade do texto. Verdade. Então você reconhece o texto no que eles estão cantando. E eu já não tenho essa capacidade, esse dom. Eu pego o texto, cada frase das canções que eu escrevo, elas são referenciadas. Eu posso dizer, eu escrevi essa frase aqui, vem como a brisa do entardecer, Deus no Éden, no final da tarde. Cada parte da letra, ela está referenciada em algum versículo bíblico, um capítulo bíblico. Mas eu sei de onde veio, mas não está tão explícito, sabe? Mas você conseguir cantar a palavra, cara, é maravilhoso. É massa, né? Realmente, porque até conversando com a minha mãe, esses tempos atrás, a Olivinha tava mal, e a gente foi dormir lá pra facilitar a parte da manhã, que a gente leva a Olivia pra lá e tal, enfim. E aí eu e ela ficamos até 2 horas da manhã conversando e tal. E aí eu trouxe uma passagem do Evangelho de Mateus, nem lembro o que era. E aí eu peguei uma música deles e cheguei e falei assim, mãe, sabe o que é o louco? Se você pega toda essa parte, escuta isso aqui, tá aqui na palavra. E é incrível como eles realmente transformam com facilidade, você escuta e lê a palavra. Eu falo assim, cara, esses caras são gênios, são gênios. E eu, sinceramente, eu amo muito escutar as músicas deles, assim, sempre me tocou, sempre transformou. Mas, e pra você, já falamos aqui tanto da Palavra Antiga, até também do Projeto Solo, quais são as outras referências que você pode nos apresentar, nos trazer? Cara, musicalmente, eu te confesso que eu não tenho muita referência do meio gospel, assim. Existem alguns projetos que eu gosto, mas eu percebo a criatividade, a forma de tocar, o instrumental são um pouco mais limitados, assim. Então, toda a minha experiência de música, o que eu sempre ouvi foi música secular, musicalmente, música instrumental, enfim. Mas, assim, uma das bandas que eu conheci recente, que eu achei muito legal, é Palanquim. Tem umas mensagens bem legais, assim. O Ricardo tá comemorando lá, que ele gosta também. Não conheço isso, vou ter que pesquisar depois. Também não. Vale a pena ouvir, é bem legal. E eu gosto dos clássicos ali, gosto da galera mais antiga, a gente falou Palavra Antiga, eu ouço bastante Oficina G3. Gosto muito da fase com o Mauro, escuto muito as músicas do Projeto Solo do Mauro Henrique, acho fantásticas as composições. E gosto de um monte de coisa, cara. Assim, e assim, eu não sou muito ligado, às vezes, no artista, sabe? Tem alguém que eu conheço a discografia toda, assim, então tenho músicas de determinados cantores e alguns grupos que eu acho muito legal, mas eu às vezes não ouvi toda a discografia para dizer tudo aquilo. Todas as outras canções são mais ou menos na mesma pegada, né? Nisso de cantar a palavra, eu gosto muito de Edmar de Campos. Ele tem também essa capacidade de trazer. E ficou mais ou menos por aí. Não sei você, Adrio. Quando eu começo a escutar uma coisa, eu vou assim, eu gasto o CD até afinar, assim, todo dia aquela mesma e vai.
Cara, sabe que eu não sou muito assim. Eu sou assim, quando eu gosto da música, eu só escuto aquela música. Aham. E eu fico, tipo, dias só com aquela música, chega a irritar. Aí, quando chega um momento, cara, não deu mais, aí vamos pra próxima. Mas eu fico naquela música, realmente Eu tenho não disso, tem. já aconteceu de eu ficar, assim, sei lá, 3, 4 dias a mesma música no Spotify, no repeat, toda vez que eu boto fone, é a mesma música. Eu caminhava, fazer alguma coisa, Sim, é a mesma música. chega a encher o saco, mas é aquela mesma música. E sabe, Marcelo, você me falando assim, eu lembro que na minha conversão tem músicas que marcaram muito. Porque as músicas marcam o nosso processo, né? E toda vez que eu toco algumas músicas que eu ouço, assim, cara, eu lembro imediatamente do que eu tava vivendo, sabe? Você não tem músicas assim que te marcaram esse processo de conversão? Tem uma que eu sou horrível pra decorar letras e pra lembrar o nome das músicas, mas tem uma da Lu Melpídio que é muito marcante pra mim, que ela cita o texto de Paulo, né, que eu quero fazer. Ah, sim, eu sei, essa música é muito Mas boa. tudo bem, eu não lembro o nome da música muito boa agora. essa música. E essa é uma música que marcou bastante. E algumas do G3 marcaram. Sim. E tem algumas músicas bem, assim... Bem aleatórias. Tem uma do Davi Sasha, que eu acho... É um cara, assim, que não toca o estilo de música Sim, que eu gosto. Mas eu acho muito legal. A gente fez até ela esses dias na casa de oração. Cara, eu sou horrível pra nome de música. Você sabia, Matheus, que ele foi lá na TV e ele não lembrava, né? Ele falou que ele não ia conseguir cantar a música dele, que ele escreveu. Porque ele é muito ruim de memória. Então, pense, o cara é ruim de memória mesmo. Olha só, eu tenho uma dificuldade, não uma dificuldade, eu me sinto melhor cantando músicas que eu decoro. Aham. Eu não tenho aquela coisa de botar o celular ou uma folha ali, ler a cifra e tal. Eu decoro. Então, pra mim, é bem mais complicado. Meu repertório fica bem mais... Quando vem Bem mais música limitado. nova... É bem complicado. É bem complicado. Cara, é tão gostoso isso, né, cara? Você tá ouvindo. É muito. Eu não sei vocês, mas, cara, faz um ambiente, né? Eu tô aqui, tipo, cara, quando a gente tá falando sobre as coisas do Senhor, o ambiente muda, né? Esse negócio de conversão é um negócio que é muito, muito forte, cara. E realmente muda. E eu fico assim, quando você tava falando, Marcelo, o que vem na minha cabeça, cara, que momento maravilhoso. A gente tá aqui podendo ouvir o que Deus fez na tua vida, e aí a gente lembra o que Deus fez na nossa vida. Sim. E é muito precioso, né? Eu acho que é importante a gente ter essa consciência, embora eu tenha brincado que eu sou horrível de memória, eu acho que é importante a gente ter, uma das músicas, o nome da minha eu lembro, que é o que eu quero lembrar, pegando o gancho da memória. É importante a gente trazer isso, né, para os nossos dias, porque, cara, às vezes são mudanças sutis, e às vezes são mudanças gigantes, mas a gente não perder o foco disso, né? Isso. A gente ter a noção de como a gente via o mundo, como a gente vivia, como a gente encarava as coisas e o quanto isso muda a partir do momento que a gente conhece Deus e que Ele começa a tocar a nossa vida, né? E o testemunho, ele tem algo diferente, né? Não adianta. Eu lembro quando eu era criança que na igreja... cara, os tempos mudaram, mas a essência sempre é a mesma, né? Porque eu lembro das coisas que eu tenho uma memória afetiva, aquela coisa que se lembra, cara, que momentos bons, sempre tem a ver com o testemunho. Tanto quando vinha algum pregador que contava o seu testemunho pessoal, quanto a gente se reunia em casa, vinha irmãos e começavam aqueles testemunhos. Eu me lembro, gente, de eu estar sentada no chão ouvindo e de como eu gostava de ouvir, cara, de como eu me interessava. Cara, nossa, o cara falando, Deus fez isso, fez aquilo, e a gente lá olhando, assim, sabe, criança. Então, isso é muito, cara, é muito poderoso, né? Esses tempos, né, veio um missionário do Oriente para cá, contando toda a história de vida dele, como que ele foi perseguido, que ele tinha que usar uma arma. E assim, a gente às vezes fica fascinado com a forma que Deus muda a vida de algumas pessoas pela dinâmica da vida da pessoa, que é muito fora do comum, né? Mas, cara, Deus faz isso na vida do cotidiano, as pessoas estão próximas da gente, às vezes a gente não tem essa percepção, né? E o pior, às vezes a gente não tem a percepção sobre a nossa própria mudança, né? É verdade. Mas isso que você falou agora, eu fiquei já pensando, né? A gente abre o espaço hoje para o pessoal tá vindo aqui sentar e falar o seu testemunho, mas a importância do pessoal tá falando no trabalho, na família, festa de família. Às vezes tem um pessoal que não é convertido. Mas eu queria tanto que minha avó se convertesse. Mas você tem falado? Você tem sentado e falado, Deus fez tal coisa na minha vida? E às vezes não. E você está perdendo uma baita de uma oportunidade de estar falando do amor de Deus, da misericórdia que Ele teve sobre a tua vida e tal. Você está deixando passar, né?
Literalmente, cara, eu vejo isso na minha vida, porque eu perdi os meus familiares, meus pais, meus avós. E, cara, eu sinto falta disso. E eu lembro, assim, de moleque, de chegar em casa e encontrar minha avó ajoelhada orando, minha mãe orando. Era algo comum, assim, na minha casa, sabe? E eu chegava loucão de madrugada, elas estavam lá ajoelhadas orando. Eu lembro que o Davi falou numa pregação esses dias, assim, cara, me deu outra chave virando. Ele falou assim, cara, quanta gente tá aqui hoje porque é resposta de oração. Cara, sou eu, velho. Quanto a minha mãe orou por mim, quanto minha avó orou por mim, meus parentes oraram por mim. Então, e assim, cara, quanta experiência eu podia ter trocado com eles, né? Sim. Quantas coisas eu podia ter trazido para o ambiente do cotidiano, porque às vezes a gente sonha com essa coisa, eu vou a missão, eu vou para um lugar onde o evangelho não chegou. É importante a gente ter esse pensamento, lógico. Os caras, às vezes, perto, né? Quem tá perto, a gente não faz isso, e a gente quer fazer de quem tá longe. Bem isso. Tem aí a rua, tem, como eu já falei antes, tem o trabalho mesmo também. A gente tem oportunidades diárias para estar. Tem o Instagram, a gente abre o Instagram para fazer tanta coisa. Às vezes passa batido a gente postar um stories. Nem que seja aquele coisa bem de tiazona. Tá ligado? Alguém toca, né? Bem de tiazona. É a ideia do podcast. Tá lançando sementes. Não importa. Vai ter gente que vai ser convertido por uma palavra dura, vai ter gente por uma palavra um pouco mais emocional. E às vezes, meu irmão, vai ser um bom dia com flores e que Deus te abençoe. Margaridas e passarinhos com glitter. Sim, exatamente. Esse é o clássico da tiazona. Exatamente. Tem mais alguma coisa que eu gostaria de acrescentar, falar? Claro, eu queria agradecer, só achei super legal da parte de vocês, me senti muito honrado de ser convidado e poder contar um pouco da minha história. Espero não ter falado muitas coisas desagradáveis. Não. Espero não ter tossido muito também, se tinha pulado aqui. E parabenizar vocês pela atitude, pela iniciativa, porque dar voz para as pessoas do nosso meio, eu acredito que é muito importante, porque a gente conhece, né, e tem assim, acesso à vida das pessoas que estão um pouco mais no holofote, dos pastores, dos líderes da igreja, mas poder... Lógico que a gente tem a oportunidade de conversar, mas às vezes a gente não se dá esse luxo. Então, poder dar voz, saber um pouco da história de cada um, né, das pessoas que a gente convive, da nossa família, da fé, é muito importante e é muito legal essa iniciativa que vocês tiveram. E essa é a ideia, exatamente, que o Marcelo mencionou aqui. Muitas vezes você olha para aquele irmão que fica lá do outro lado do salão, que a tua cadeira cativa ali tá desse lado e ele está lá do outro lado, e você nunca deu um abraço nele. Esse é o momento que você vai conseguir escutar a história e aproximar, né? Sim, com certeza. Então, assim, foi tranquilo, né? Não, foi tranquilo. Bem boa, sossegado, né? Bem né? boazinho. Bem de boa. Viu? Ó, então, por favor, então se chega lá um WhatsApp para você, um Zap para você te convidando, pode vir. Vai ter o Jason para encher o saco, mas isso você já tá acostumado. Mas a gente vai trazer um tamanco, né, no próximo. Sim. Que é um tamanco pro Jason, que a gente só vai fazer voar, assim. Exatamente. Tá Aí vai dar tudo certo. Tudo tranquilo, beleza? Vai lá, Marcelo. Convida aí a galera. Então, pessoal, quem ainda não conhece o MOP, o projeto é baseado em música, oração e palavra. É uma outra história, né? Por que surgiu esse nome aí, mas ficou para outra oportunidade. Só assistir lá, né, o episódio lá da TV, que vocês vão ver a história de como surgiu. Vai ter explicação do nome. E são 4 canções a princípio, que eu compus recentemente. E para encontrar, eu acabei dificultando um pouco, não sabia que ia dificultar. Mas para encontrar no Spotify ou no YouTube é M maiúsculo, espaço O minúsculo, espaço P maiúsculo. Vai? Eu posso dizer que tá aqui então? Tá ali? Na descrição, aí embaixo. Vai ver o cardzinho. E tá lá, quem tiver interesse de ouvir, dá uma procurada lá. Tem o Instagram também, que tem algumas informações e estamos no ar. Show de bola. Então, ó, o Davi acabou de falar aqui, vai estar nas descrições, vai estar lá link para Spotify, para o YouTube, para você poder conhecer o trabalho do Marcelo. Beleza? Então, assim, ó, também não esquece de curtir, compartilhar. Você compartilha tanta coisa ruim, cara. Você manda uns memes tão nada a ver pra galera. Então, compartilha o testemunho do Marcelo, que esse vai edificar a vida das pessoas. Também não esquece de
Curtiu, se já falei, inscrever, né? se inscrever faltou. Exatamente. Se inscreve no canal. Sininho, né? Ativa o sininho lá pra nós, beleza? Isso aí. E pra provar também que você chegou até aqui, pega e escreve aqui embaixo... Mop. Mop, boa. Mop. Mop, beleza? Valeu. Um abraço.